Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre os conteúdos que nós estamos absorvendo. É um tema importante a gente falar nesse momento porque a gente está em pleno período de transição planetária, né? De mudança de frequência, de ativação, na verdade, dos nossos chakras. Então é importante a gente ter noção de como funciona esse mecanismo de absorção de conteúdo, tá? Para que não seja, para que vocês não tenham assim uma ideia de que quando a gente vem aqui falar de conteúdo, que você não deve consumir isso, não deve consumir aquilo, muita gente acha que é uma questão de doutrina, de às vezes até de moralismo, não tem nada a ver com isso, tá? A questão é meramente energética. E eu tô falando principalmente o que? Noticiários, filmes de terror, conteúdos, livros, literatura, coisa que não tenham uma sintonia bacana. Então, o que acontece quando a gente está, por exemplo, assistindo um filme de terror? O que você tem que observar, não só com os filmes de terror, mas também com todo o conteúdo que você absorve. Tudo que a gente está lendo, que a gente está colocando na nossa mente, que a gente está assistindo, que a gente está visualizando, que a gente está tendo um contato, né, visual, da forma como for, aquela coisa que a gente está ali visualizando, ela está impregnando a gente com sensações. Ela, na verdade, você está provocando em você sensações através daquela imagem, daquele conteúdo, seja ele palavras, imagens, o que for. Então, o que é muito importante hoje em dia, sempre foi, mas eu digo hoje em dia porque a gente tem essa capacidade mais ampliada. Lá atrás a gente nem se tocava nessas coisas. Mas o que é importante? Quando você estiver lendo, assistindo e tal, perceba que tipo de emoção, que tipo de reação emotiva aquilo está te provocando. Eu acho que é fundamental a gente começar a nos observarmos. Então, se você, por exemplo, ontem eu assisti um filme de terror que eu até me distraiu no momento, como é que é? A Colina Escarlate. Eu gosto de filme de época, então eu gosto das roupas, né, do figurino de época. E eu estava assistindo, mas eu não estava tendo nenhuma emoção negativa. Simplesmente estava distraindo, passando o tempo. Era um filme que tinha algumas cenas um pouco mais violentas, que tem, mas não, assim, não mexeu, sabe? Na hora das emoções violentas, não me causou repulsa, nada, eu assisti normalmente, sem ter nenhuma reação emotiva. Então, o problema dos conteúdos são essas emoções que nos causam, são essas reações, na verdade, que nos causam. Então, às vezes, você assistindo um simples noticiário, no horário do almoço, por exemplo, né? Que os noticiários, sempre é o horário de almoço ou jantar. Porque você está ali ainda metabolizando, está se alimentando, e não só alimentando com o alimento físico, quanto também com o alimento mental, com o conteúdo que você está colocando para dentro de você. E muitas vezes você não percebe que o noticiário que está passando ali, ele está te causando revolta, repúdio, às vezes raiva, sabe? São sensações, são emoções que estão ali sendo provocadas em você, na verdade, e que está trabalhando com todo o teu chakra, e principalmente no horário da comida, né? Da alimentação. Então, ali significa que você está começando, deu start do teu metabolismo dentro de uma frequência totalmente ruim. Que se você estiver assistindo um noticiário ali que esteja te causando sensações ruins, olha como você está trabalhando o alimento que você está ingerindo também. Então, são coisas pequenas que a gente não percebe, são erros, na verdade, pequenos, que a gente não percebe que a gente está cometendo no nosso dia a dia. Quando a gente fala dessa questão do conteúdo, é muito importante frisar que isso não é uma questão de você estar censurando determinados tipos de filmes, determinados tipos de literatura, determinados tipos de coisa que você assiste, não é isso, sabe? Isso é importante a gente frisar porque a gente só cresce através do nosso livre-arbítrio. E a gente faz as nossas escolhas através das nossas sensações, das nossas percepções. É mais do que tempo da gente trabalhar isso.
A gente não pode fazer mais escolhas porque falaram pra gente que aquela escolha é ruim. A gente precisa fazer as nossas escolhas porque nós percebemos que aquele caminho não é legal e não nos traz coisa boa, né? Então, se você começa a falar, olha, não pode assistir filme de terror faz mal, porque atrai coisas ruins para sua vida. Não é bem assim. Olha, você não deve assistir noticiário ruim porque atrai coisas. Não, não é você pegar e colocar tudo numa caixinha e engessar. E nem trabalhar assim, de forma censurando as coisas. É você explicar. Tem pessoas que assistem o noticiário e não se contamina. Consegue só, eu só quero saber o que está se passando ao meu redor. Ótimo, ok. Né? Então, mesmo durante o horário da refeição, você vai assistir o noticiário de boa, você não vai ficar indignado, você não está com revolta, você não está com raiva, você não vai sentir repúdio se você tiver uma reportagem lá chocante. Você precisa se conhecer, sabe? É preciso que você se observe, para que você não cometa esses deslizes que acabam atrapalhando a sua vida. Muitas vezes a gente entra numa sintonia, num fluxo errado, porque nem percebeu que você leu um livro que te deixou deprimido, e você assistiu um filme que te deixou irritado ou raivoso. Então é importante a gente observar as nossas reações enquanto estivermos consumindo algum tipo de conteúdo. Volto a falar, sem censura, mas com maturidade, para que a gente possa cada vez mais... Todo conteúdo nos auxilia no nosso crescimento, porque é material, é recurso para que a gente se conheça. Então, cada vez mais, se a gente for fazendo essas análisezinhas, né, do que a gente está consumindo, a gente está treinando a nossa percepção. Olha que barato. A gente está treinando a observar o que me faz mal e o que não. Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, até onde eu posso suportar um ambiente tóxico, né? E até onde eu posso ajudar, de repente, também um ambiente tóxico, uma pessoa tóxica. Você começa a observar pelas suas reações. Então, gente, é tempo da gente trabalhar na gente. Dá trabalho, não é fácil. É muito mais fácil como era lá atrás. Olha, não assiste filme de terror que você vai atrair coisa ruim. Aí as pessoas que tinham medo não assistiam, do mesmo jeito que foi assim que a religião foi implantada na gente, o temor a Deus. Não faça isso que Deus vai castigar, não faça isso que você vai atrair coisa ruim, não faça isso. Só que ninguém entendia bolhufas, o porquê não fazer. Então é tempo da gente não fazer, mas não fazer consciente. Ou então fazer também consciente. Deu para captar? Bom, gente, acho que foi um papo legal aí, necessário nesse período todo que a gente está vivenciando aí. Se policiem, tome conta de vocês, sabe? Não se preocupe com os outros. Se você assistir algo e aquilo te faz mal, não assista, mas não precisa ficar convencendo o outro que aquilo não faz bem, porque de repente para o outro não tem nada a ver, não está fazendo mal. Então, mais uma lição para a gente guardar aí pra gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquemos com a luz, né?